Olá, boa noite a todos. 21 horas, 9 graus aqui na cidade de Bagé, de onde estamos transmitindo no Rio Grande do Sul. E vamos iniciar mais uma live aqui pelo Facebook, não é? A Doutrina, onde nós estudamos um pouco do Espiritismo diante das nossas possibilidades, obviamente que são relativas, né? Nosso entendimento. E nós compartilhamos aqui através da live esse estudo com as pessoas que porventura nos acompanharem aqui na live, não é? Ou que mais à frente vierem a assistir. Lembrando que esse conteúdo também vai lá para o canal do YouTube, A Doutrina, semanalmente, ok? O que nós vamos falar hoje diz respeito à nossa condição humana, não é? Diante dos desafios aí que se nos impõem a todo momento na sociedade. Que desafios são esses, não é? Nós temos que trabalhar, que estudar, não é? Temos todo dia e toda semana, todo mês, inúmeros compromissos, não é? É assim que nós vivemos em sociedade. Ocorre que muitas vezes nós nos debatemos aí diante das dificuldades que enfrentamos, não é? Não é fácil a vida cotidiana, trabalhar, estudar, atingir alguma meta, algum objetivo. E tudo isso muitas vezes aflige aquelas pessoas, principalmente pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? Ou mais suscetíveis até mesmo, diante das cobranças que a sociedade nos faz, né? Se a gente pensar aí todo mês são as contas para pagar, água, luz, telefone, aluguel, etc., né? Então, não é fácil a gente conviver com isso, né? Essa pressão social que se nos impõe. Uma das coisas que realmente tira o sossego, tira a paz, não é? Você tem aí dificuldades a enfrentar e não é um caminho, vamos dizer assim, seguro todo mês, não é? Ou toda semana. Então, a nossa ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho do porquê dessas dificuldades, não é? O porquê dessas pressões que nós sofremos e como que a gente pode aí se conduzir diante desses desafios. Uma das coisas importantes que o Espiritismo nos mostra, e talvez com certeza, né, diria com certeza, faz uma grande diferença, é o fato de nós entendermos que a nossa vida ela não se resume a essa única experiência que nos encontramos. O que significa isso? Ou seja, né, a nossa vida não é restrita, isso o Espiritismo nos fala, nos mostra e evidencia, não é? Com a comunicação dos espíritos, né, com a presença dos amigos espirituais, muitas vezes, né, e a gente conhece pessoas aí que têm a questão da vidência, da clarividência, clareaudiência, não é? Que conseguem visualizar a espiritualidade, ouvir os espíritos, eles se comunicam conosco, não é? Então, a partir disso, nós entendemos que realmente essa experiência aqui do berço, né, como a gente fala, quando a gente nasce até a nossa morte ou o nosso desencarne, não é a vida não se limita a isso. A partir desse entendimento, a gente pode começar a ter um outro posicionamento diante de todos esses desafios que a vida impõe para a gente, não é? O que a gente vê hoje, e já de há muito tempo talvez, não é? Mas parece que atualmente isso tem se intensificado muito, né? Uma luta desesperada para ter, né, pela posse dos bens materiais, né, pela evidência, a pessoa está em evidência a todo momento, né? Então nós temos aí os ícones das mídias, seja na televisão, seja na própria internet, não é? As pessoas, um verdadeiro desfile de pessoas que aparentemente, não é? Ali na superficialidade, são pessoas vencedoras, são pessoas que obtiveram um sucesso, não é? E isso, de certa forma, incomoda aqueles que não são assim, que não se veem assim. Se a gente pensar numa pessoa, por exemplo, que tem lá seu salário mínimo todo mês, que ela tem que acordar cedo todo dia, não é?
para trabalhar, trabalha o mês inteiro, né? 8 horas ou mais por dia, para no final do mês ela receber ali um salário minguado, né, que é um salário mínimo aqui no Brasil, né? Quanta frustração essa pessoa não tem, né? E ao passo que ela vê, talvez aqui na própria internet, né, ou na televisão, outros ali que ganham milhões, né, que tem uma frota de carros, que tem aviões, enfim, né, existe uma grande diferença, né, e a gente abordava isso na palestra essa semana, na Casa Espírita, sobre as desigualdades, né, sociais, né, envolve tudo, né, econômica, financeira, mas também a desigualdade de aptidões. Bom, a nossa missão aqui, né, enquanto seres encarnados, né, nesta encarnação, o objetivo nosso é, de alguma forma, ser feliz relativamente. A gente sabe que a felicidade aqui não é completa, é muito difícil, né? Diante do mundo que nós vivemos, a gente ter uma felicidade plena. Até mesmo essas pessoas que aparentam essa felicidade, na verdade, elas não são tão felizes assim. Não é? Você pode ter ali uma juventude, você pode ter o dinheiro, pode ter uma posição social, mas você é um ser humano. Não é? Em algum momento, uma doença grave, algum acidente, alguma coisa pode chegar até essa pessoa. Então, essa felicidade plena, na verdade, ela não existe. O que existe é uma propaganda, né? Uma mídia que mostra essas pessoas como se elas fossem eternamente felizes. Agora, o cerne da questão está onde, né? E a gente vamos tomar aqui por baliza, né? Uma obra de Joana de Ângeles e Edivaldo Franco, né? Dimensões da verdade, né? Quando Jesus disse para nós, busca a verdade te libertará, essa é uma verdade que nós todos temos que nos empenhar para conhecer, né? Que não é essa superficialidade aí que nos é mostrada nos jornais, na TV, não é? As aparências, todos nós sabemos, né? Tem a famosa frase, aquelas aparências enganam muito. Tá? Você pode ser feliz sem precisar necessariamente ser uma pessoa milionária, né? Sem ser uma pessoa que tenha vários imóveis, etc. Né? Então, depende muito de como você vê a vida, de como você entende a vida. E quando a gente fala aqui que essa é uma breve existência, né? Nós já tivemos outras existências anteriores e continuaremos a ter outras existências mais, quer dizer, isso torna relativa essa experiência aqui. Você não precisa apostar tudo nessa vida, né? Que é o equívoco que muitas pessoas fazem. Porque na ânsia de serem felizes ou parecerem felizes, que é o que a maioria faz, a pessoa envida todos os esforços dela nessa única experiência aqui na matéria, né? Nessa única vida, porque ela enxerga a vida como um ponto inicial quando ela nasce e um ponto final quando morre e pronto. Né? Então, o que ela diz? Né? Eu só tenho essa vida, então quer dizer, você vai fazer tudo o que pode e o que não pode para tentar ser o melhor. Então, é um equívoco. E o Espiritismo nos mostra isso. Porque quando eu faço algo errado, quando eu faço algo que não está em acordo, né, com as leis humanas ou com as leis de Deus, né, a gente, a gente acaba se comprometendo por várias existências, a depender do erro que a gente comete. Né? Vou dar aqui uma boa noite aqui para as pessoas que começam a acompanhar a live, tá? Sejam bem-vindos. A ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho, estudar juntos o Espiritismo, né? Tirando, e aí eu sempre dou ênfase nisso, né? Tirando um pouco da religiosidade, né? Que ela é importante, mas o importante também é a gente entender, né, as questões para a nossa vida, para nosso desafio. Né? Amanhã ou na segunda-feira nós temos imensos desafios, talvez, aí para resolver. E a visão espírita pode nos auxiliar nisso, não é? Esse é o intuito aqui do nosso estudo, não é? Então, nessa obra aqui, que o médium Divaldo Franco, né, traz os ensinamentos do espírito Joana de Ângeles, ela começa dizendo exatamente esse ponto, né? A faina, né, a gana, né, incessante da vida moderna, não é? Esse agito da vida moderna, né? A sede de conforto supérfluo, né? Bom, vamos analisar já nesse início aqui, conforto supérfluo. Todos nós buscamos um conforto, né? Quem é que não quer estar? Eu acabei de dizer aqui no início da live, né? Aqui em Bagé está 9 graus agora, né?
Imagine se a gente não tiver aí, de repente, um ar-condicionado, um fogão a lenha, alguma coisa assim, para amenizar um pouco essa temperatura extrema, né? Quer dizer, um conforto mínimo é óbvio que todos nós devemos buscar, né? Quando a Joana fala aqui em conforto supérfluo, é tudo aquilo, a gente precisa entender dessa forma, né? Tudo aquilo que realmente eu não necessitaria, certo? Então, um breve exemplo, né? Às vezes a gente tem um excelente salário, a gente tem um carro na garagem, mas daqui a pouco aquele carro não é suficiente. Aí você tem dois carros na garagem, né? Aí você tem dois carros da garagem, um para o esposo, outro para a esposa, tá ok. Aí você um dia está passeando, você vê lá uma apresentação lá, né, uma exposição de carros antigos. Lá vai você comprar um carro antigo porque você quer, é um hobby que você quer. Nada contra, não tem nada de errado. Porém, é o seguinte, né, isso não vai ter nada de errado se você não tirar, não perder a sua paz, né, o seu sossego, a sua serenidade, que é o tema de hoje, não é? Em função de que você arrumou um outro compromisso que talvez não seja necessário, né? Você tem ali seus dois carros que lhe atendem bem durante a semana, para o seu trabalho, para o seu estudo, e aí você tem um carro lá enfeitando a sua garagem, parado lá, só porque você entende que a sociedade vai talvez aplaudir lá. Você, pô, outro cara tem um carro antigo, que bacana, que bonito. Nada contra quem tem carro antigo. Mas é como eu digo, se você vai atrás disso aí sem perder a sua paz, sem perder o seu equilíbrio, tá tudo certo. Agora, o problema está todo quando a gente tem uma ânsia de ter, uma ânsia de buscar, de ser dono de alguma coisa, e isso nos tira uma tranquilidade, nos tira a nossa paz. E por consequência, muitas vezes, é causa de doença, inclusive, não é? Nós ficamos aí doentes muitas vezes porque a gente começa a colocar coisas que estão muito aquém do nosso alcance e a gente acaba o quê? Sofrendo com isso, né? E aí você vai ver, às vezes, uma pessoa ali que tem, um homem, por exemplo, que possa ter ali uma bicicleta, né? E ele talvez não tenha nenhum carro, e ele é muito mais tranquilo, muito mais sereno, por quê? Porque ele tem uma consciência, né, de que ele pode até aquele ponto ali. Talvez na condição que ele se encontre, ele seja um homem assalariado, ele não possa ter lá um carro do ano. Então ele é resignado, ele é conformado, ele é agradecido, inclusive, porque ele tem uma bicicleta, ele se sente bem com isso. Não é? E veja, talvez ele seja mais saudável psicologicamente do que aquele que tem lá dois, três carros na garagem, sofre com aquilo ali, tem medo que alguém lhe roube, né? A pessoa nunca tem paz, né? Quando a pessoa acaba tendo muitos bens materiais, né, sem necessidade. Então a Joana fala aqui dessa sede de conforto supérfluo no início. Né? Outro ponto também, a ânsia do prazer exorbitante. Né? Então as pessoas que não se conformam, né, com aquilo que têm, estão sempre em busca de algo mais. Né? E infelizmente os nossos jovens mesmo buscam na droga, né, essa forma de prazer. Né? E não é só o prazer talvez físico, né, através do sexo, mas muitas vezes o prazer pelo que a droga proporciona, né? Sendo que isso tem um custo enorme em relação à questão da saúde, principalmente das pessoas, né? Então, diz a Joana, são demandas injustificáveis, ou seja, eu crio as chamadas falsas necessidades, né? Eu imagino algo que mas eu gostaria, eu preciso disso, e você vai ver lá, se você analisasse com propriedade, com tranquilidade, talvez você nem precise daquilo ali. Aí você vai na loja lá, faz lá aquele parcelamento em 24 vezes lá, né? Naquele primeiro momento, aquilo lhe traz uma satisfação, você adquiriu algo novo, mas logo em seguida aquilo passa. E o que que fica? Ficaram aquelas 24 preocupações mensais lá que você vai ter que quitar, você vai ter que pagar, sendo que aquilo que você adquiriu talvez nem seja tão importante assim. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar também é a nossa precipitação, né? A nossa emoção, ela nos, infelizmente, muitas vezes ela nos coloca diante de algumas armadilhas. Tá? Bom, a Joana diz o seguinte: essas demandas injustificáveis são apresentadas, como fatores básicos para explicar os desequilíbrios da emoção. Acabei de falar aqui, da emoção que atormenta o homem, não é? Por isso que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ter paz de espírito, não conseguem ter sossego, tranquilidade, né? Estão sempre aflitas, sempre agitadas. Não é? Por quê?
não valoriza aquilo que tem e está sempre em busca de algo mais, como que se fosse para preencher um vazio que a pessoa tem. Na verdade, ela às vezes tem uma frustração por algo que ela não realizou, que ela gostaria, não é? E ela acaba substituindo essa frustração, tentando preencher esse vazio com coisas materiais, não é? E sofre com isso, não é? Sofre porque a compra de um bem material muitas vezes não tira, não compensa aquele vazio, aquela frustração que a pessoa tem por algo que ela gostaria, talvez devesse ter realizado e não realizou, né? Então, uma das coisas hoje, tá, nos tempos, no tempo atual, né, na nossa modernidade, é a ânsia de viver, né? Tem que viver. Ok, nós temos que viver, obviamente, mas viver de que forma, né? Viver de uma forma que eu, ao final da minha vida, eu esteja doente, esteja sofrendo com ansiedade, com depressão, né? Com uma série de coisas que eu mesmo trouxe para mim porque eu fui afoito demais, precipitado demais, ambicioso demais, não é? E aí a gente acaba chegando ao final dessa nossa breve existência aqui na matéria, doente, frustrado, não é? Depressivo muitas vezes, porque nós mesmos criamos essas chamadas falsas necessidades, né? Perdemos tempo, perdemos energia, não obtivemos tranquilidade, paz de espírito e serenidade. Ao passo que, se a gente tivesse sido um pouco mais comedido, não é? Mais resignado com aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não pode ter, talvez nesse momento, a gente seria mais feliz, não é? Valorizando aquelas poucas coisas que a gente tem. Seria melhor, não é? Em termos de saúde psicológica, né? Mental, vamos colocar dessa forma. Agora, a sociedade nossa, ela é responsável por isso também, né? Por que a sociedade é responsável? Como é que é o nosso ensino, né? Aqui a Jona vai dizer, ó, nós somos educados para o triunfo, né? Então a gente vai para a escola, o que as escolas ensinam? A escola traz o conhecimento que a gente precisa ter, né? Mas até a própria avaliação, as avaliações na escola, ela cria uma competição, né? O aluno que tem a nota mais alta, né? Ele é o número um da turma, certo? E aquele que tem maior dificuldade, que muitas vezes tem uma nota mais baixa ali, né? Você se sente frustrado, você se sente às vezes imagina um jovem que está começando, né, na escola e às vezes não está preparado, não tem a maturidade, não tem a proteção, né, para entender aquele contexto, certo? E aí ele se sente menor, menosprezado, né? Talvez ele tenha uma dificuldade em alguma matéria e não tenha lá não seja o número um da turma, né? Então a questão é que o nosso ensino ele é voltado para tornar as pessoas vencedoras, mas vencedoras do quê? Né? Vencedoras dessa sociedade materialista que nós vivemos. Né? O cara tem que ser o melhor em tudo, ele tem que ser o número um em tudo, né? Ele tem que triunfar sempre. Só que nós somos seres humanos, né? E somos seres imperfeitos, né? Estamos num processo constante de evolução, aprendendo, né? E errando muito também, ok? Só que essa exigência de ser o melhor em tudo acaba frustrando, porque nem todos conseguem, obviamente, né? E mesmo aqueles que conseguem, né, conseguem por um momento, porque sempre vai vir alguém atrás e vai passar, né? Então o ser humano acaba se afligindo por essa competição oculta que ocorre, porque isso também vem do nosso ensino, vem da nossa formação, né, escolar. Né? Então a Jona diz aqui, educa-se para o triunfo fácil, né? Ou seja, vamos pensar na pessoa que está aí, fazendo um curso de engenharia, né? Um curso de direito, certo? Pode ser que essa pessoa tenha ali o seu objetivo, ela vai estar estudando dignamente, nobremente, e deve, isso é importante que a gente diga, né? Todos nós devemos estudar aquilo que a gente entende que é bom para nós, né? Escolher bem a profissão, claro, mas veja, olha a diferença daqueles que têm essa vida como única, e aí ele vai colocar toda a energia dele para ser o melhor nessa existência, e a diferença é com aquele que olha essa vida como apenas mais uma vida. Né? Eu estou em mais uma experiência reencarnatória. Né? Sei que sou espírito, já estive antes em outras experiências e vou continuar a ter outras experiências. Então, ou seja, eu não vou colocar todo o meu esforço de forma abrupta, né? Precipitada, a fim de me comprometer, porque a minha visão vai ser lá na frente. Né? Eu vou estudar, vou ter uma profissão, vou trabalhar,
mas vou cuidar para que eu não me comprometa, porque lá à frente, a depender dos meus atos aqui nesta experiência, eu posso me comprometer lá na frente, né? Criando inúmeras dificuldades numa próxima experiência reencarnatória. Então, muda a visão. A minha visão agora é muito mais adiante, muito lá na frente, né? Disciplina. É importante ter disciplina? Claro que é importante ter disciplina, mas veja só, na sociedade atual nós temos a disciplina, nos deixamos disciplinar, né? Já com uma visão daquilo que nós vamos, das recompensas que nós vamos ter em termos materialistas, né? Então, é um equívoco também que nós cometemos, segundo a Joana aqui, né? Como seria, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, de um jovem médico, né? Alguém que estudou medicina, certo? E que teve ali a disciplina durante todos os anos que estudou medicina e agora se torna médico, mas ele tem a visão espiritual, ele entende que essa é uma experiência que ele está, ele vai ter outras experiências. Será que esse médico trabalharia somente pelos honorários, né? Somente pelo salário dele? Será que ele trabalharia só dessa forma? Será que sendo ele um ser, entendendo ele que é um ser espiritual, né? Que ele está num meio com outros espíritos encarnados, será que ele não sentiria a dor daquelas pessoas que ele atende? Né? Será que ele se negaria a diminuir ali o sofrimento de uma pessoa que muitas vezes não tem os recursos para pagar uma consulta, né, pagar um medicamento? Né? E aí nós temos o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, né, que chegou ao ponto dele pegar o anel de formatura dele, dar para a pessoa poder, para um cliente dele, né, uma pessoa que estava, uma mãezinha que precisava de atendimento, ele tira o anel do dedo, né, não tinha mais dinheiro para dar, tirou o próprio anel de formatura e deu para ela para que ela pudesse comprar os medicamentos. Então, a vida muda quando eu tenho a dimensão espiritual, eu tenho o entendimento que essa é uma passagem breve, certo? Então, eu procuro errar o menos possível, certo? E ajudar o máximo que eu puder. E é isso que a Joana está falando aqui, né? Quando eu me educo para conhecer a dor humana das pessoas, eu entender a dificuldade dos outros, né? E aí é aquilo que Jesus falava, fazer aos outros o que eu gostaria que me fosse feito, certo? Então, como profissionais, muitas vezes, a gente tem que fazer um pouco mais. Né? A gente trabalha para ter os nossos recursos, nós precisamos, temos as contas para pagar, temos a família, né, que é da nossa responsabilidade, mas será que não sobra um tempinho para eu fazer algo em prol do outro? Vou dar um exemplo aqui, eu falei do médico, vou dar um exemplo, né, da minha área, por exemplo. Né? Trabalhei muito tempo na parte elétrica, trabalhei na parte mecânica, não é? Hoje não mais, mas eu tenho esse conhecimento. Será que isso me impede em algum momento de alguém que precise ali de um serviço, seja numa parte elétrica, seja numa parte mecânica, de eu fazer um trabalho ali sem cobrar dessa pessoa por isso, né? Ou seja, um dom, um talento que Deus me deu e que em algum momento eu posso transformar isso em algo útil para outra pessoa, né? Ou ensinar, quem sabe, aquele ofício que eu tenho, né? Para que o outro também possa usufruir desse ofício e tornar seu tempo útil. Então, nós temos muitas possibilidades de servir, de ajudar, de colaborar, não é? Mas é preciso entender que, à medida que eu faço algo de bom, esse bem que eu faço, ele acaba retornando para mim, não é? E mesmo que não seja nesta vida, numa próxima, tudo aquilo que nós plantamos de bom, nós vamos colher. Da mesma forma que se a gente plantar errado, né, quem planta espinho, certamente vai se ferir nos espinhos. A doutrina espírita nos explica muito, com muita propriedade esses pontos, não é? E muda todo o contexto, como disse. Essa ânsia de tudo ter, de ser dono, de ter posses, né? De não se contentar com as coisas simples. Nos tira a paz, como disse antes, nos tira a tranquilidade, não é? E nós temos raros momentos de serenidade, porque às vezes as coisas melhores da vida estão ali na nossa frente, a gente não percebe porque a gente está cego pela ânsia de ter algo a mais, a gente não enxerga aquilo que tem de bom junto da gente, não é? Ou às vezes uma casa pode ser simples, simples, né? Como antigamente sempre se dizia, né? A casa podia ser, não ter um piso,
mas ela estava sempre limpinha. A dona da casa ali varria a casa, deixava limpinha, asseada, não é? Simples. Não tem muitas posses, mas você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que entende a sua condição naquele momento e sabe e agradece aquilo que tem. Porque talvez se você tem uma casa simples, tem outras pessoas, quantos agora nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, estão sem as suas casas, não é? Então a gente que está dentro da nossa casa, por mais simples que seja, por pouco que ela tenha, a gente tem que dar graças a Deus. Porque nos coloquemos no lugar dessas pessoas que, e talvez em menos de 24 horas, tudo que elas ali tinham, né, seu fogão, sua geladeira, a sua mesa, tudo foi embora. 24 horas, quer dizer, nem a roupa do corpo, ficou talvez com a roupa do corpo, né? As lembranças, né? Seus, as suas fotos, seus quadros, tudo aquilo que tinha ali com relação à sua história, a água levou, não é? Então, talvez desse grande evento aí, que a gente fala agora nesse momento, né, aqui no Rio Grande do Sul, seja uma lição também, um entendimento para nós, valorizarmos mais a vida, não é? E não sermos escravos da materialidade. Obviamente que nós temos necessidades. Quem vive em sociedade, não é? Nós precisamos de energia, está aqui a luz, ó, se não tiver a luz, a gente não estaria aqui conversando com todos que estão nos acompanhando. Não é? Dá uma boa noite aqui para nossa amiga Laura, para a Neuza também, né? Neuza, nossa conhecida aqui de muito tempo. A Laura nos acompanhou lá na Sociedade Espírita em Osório, né? Fico muito feliz que estejam acompanhando aqui, né? Então, muitas vezes a gente deixa de valorizar aquilo que está no nosso entorno, né? Que são coisas que pode parecer poucas, mas se a gente olhar para outras pessoas, elas têm muito menos do que isso, ou até mesmo nem tem tanto quanto a gente tem, né? E aí a gente sossega um pouquinho, a gente calma o coração, a gente muda o nosso pensamento, né, em agradecimento. Agradecimento cada dia por aquilo que a gente tem, né? Poderia ser, talvez se não fosse uma ajuda, um amparo da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, talvez a gente tivesse até menos, né? Talvez a gente nem seja merecedor daquilo que a gente tem, mas Deus, né, que é amor e bondade, por misericórdia, muitas vezes nos dá muito mais do que nós realmente merecemos, né? Bom, a Joana ainda fala aqui, ó, um pouquinho à frente, ela vai nos dizer o seguinte, ó: educar-se então para nós conhecermos mais das pessoas, né, nos sensibilizarmos com a dor do outro, não é? Nos disciplinarmos, é importante a disciplina, claro, nós falamos antes, né? Mas com o objetivo de renovar as disposições íntimas. Então, quando a gente fala de disciplina, muitas vezes a gente entende um pouco equivocadamente, né? Disciplina não é a gente ser, não precisa ser um militar para dizer que tem disciplina, mas basta que a gente saiba se organizar a nossa vida, não é? Então, o nosso dia a dia, como é que ele é? Se a gente não tem horário para nada, se a gente faz as coisas de improviso, né? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, né? Então a gente, de certa forma, está um pouco desorganizado. Então a gente tem que ter uma organização mínima e uma disciplina mínima para a gente colocar as coisas em ordem, não é? Porque muitas vezes os nossos aborrecimentos vêm justamente da gente não organizar a nossa vida, certo? Então é importante que se a gente tem o nosso horário de trabalho, a gente tem um horário a cumprir, né? A gente tem as nossas responsabilidades em casa, com a nossa família, né? Seja com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa educação. Né? Por exemplo, aqui a gente tem essa live que começa toda sexta-feira às 21 horas. Imagina se a gente combinasse aqui às 21 horas e o Eduardo não, vou começar hoje às 8h30, porque depois eu tenho que sair. Não, hoje eu vou começar às 9h30. Quer dizer, fica complicado. Não, a gente tem que ter um horário, certo? E tem que ter uma disciplina para isso, né? Para ser organizado, para as coisas realmente acontecerem. Obviamente que o fato de estar organizado, o fato de ter uma disciplina, não dá uma garantia de que tudo vai ocorrer bem. Mas a pessoa que é um pouco disciplinada, que tem um mínimo de organização, ela vive um pouco mais tranquila. Você já viu? É só a gente notar, né, que as pessoas que são mais desorganizadas, mais indisciplinadas, elas estão sempre na correria, estão sempre aflitas, né? Por quê? Porque as coisas estão fora de controle, certo? Então, é a coisa de última hora, né? É aquilo que não estava previsto, não, vou fazer agora, não sei o quê, aí você vai fazer aquilo que não estava previsto, que não foi planejado,
e aí as coisas tendem a dar errado, né? Então, a gente precisa, e a espiritualidade nos fala muito isso, né? E os bons espíritos são, de certa forma, organizados, né? Para as coisas acontecerem, a gente precisa um mínimo de organização, né? Quem já construiu uma casa sabe, não é? Se você vai construir uma casa e as coisas não estiverem ali dentro de uma certa disciplina, de uma certa organização, essa casa vai ficar aí, vai se perder de vista o tempo de construção. Então, tudo na vida precisa, né, de uma organização, de uma disciplina. Bom, a Joana vai falar um pouquinho mais à frente, ó, que a gente confunde um pouco, né, a questão da serenidade, né? Que a gente acha que estar tranquilo, com uma certa paz, é ter todo o conforto necessário, né? Conforto, independência econômica, estabilidade conjugal, certo? Saúde, né? Que se a gente tivesse tudo isso, nós teríamos tranquilidade, mas é um equívoco, não é bem assim. Não é pelo fato de eu estar ali muito bem casado ou estar com a independência econômica, né, financeira, com saúde, que tudo está ok. Não é? Muitas vezes tem outros fatores que nos afligem, certo? Então, a gente muitas vezes fica ali com uma certa intranquilidade, porque a gente não entende o que está faltando. Não é? Pode ter saúde, pode ter a economia resolvida, a parte financeira, né? As contas em dia, mas se não tiver ali um propósito interno, né? Se a pessoa não entender o papel nosso aqui, né? Na nossa existência, muitas vezes a gente se debate com isso e a gente sofre com isso, a gente não entende o porquê, certo? Agora, a grande questão é justamente pelo fato de a gente olhar sempre o externo, olhando sempre as outras pessoas, né? A gente tende a achar que os outros são sempre mais felizes que a gente, certo? E quando a gente faz isso, a gente deixa de olhar o nosso entorno e ver as nossas próprias conquistas, tá? Então, muitas vezes, você está sempre lá, mas o fulano, meu vizinho, fulano, não sei quem lá, está nessa condição, tá? E você fica incomodado com isso. Bom, uma das coisas que o Espiritismo nos mostra, deixa muito claro isso, né? Nós somos espíritos em constante evolução. Estamos em patamares diferentes, né? Em degraus diferentes nessa evolução. Então, alguns estão em conhecimento um pouco mais à frente, outros um pouco menos, né? Alguns têm um pouco mais de experiência e outros não. Então, quando eu entendo isso, e eu vejo alguém que eu conheço, talvez num emprego melhor, né? Numa condição financeira melhor, e aí eu entendo o seguinte: talvez essa pessoa seja um espírito muito mais experienciado, não é? Tem várias encarnações a mais do que eu, e por isso tem mais facilidade, tem mais conhecimento, né, em determinadas questões. Então, isso, de certa forma, faz com que eu tenha resignação com a minha própria condição. Ou seja, eu estou nesse ponto aqui. Alguns estão à frente, outros estão atrás de mim. E eu compreendo o seguinte: nós estamos em patamares, em degraus diferentes. Não significa que um seja melhor ou pior em relação ao outro. Significa diferenças evolutivas. Né? Então, uma das coisas que o ser humano sofre é justamente por não ter essa visão. Né? A gente se incomoda porque nasceu pobre, porque nasceu feio, porque nasceu preto, nasceu branco, amarelo, vermelho, né? E a sociedade ela é meio que padronizada, né? A sociedade tende a cultuar chamadas pessoas de sucesso, né? Principalmente se essa pessoa tem dinheiro, se essa pessoa é bonita, se ela é jovem, se ela é saudável, a sociedade tende a formar essa pessoa um ícone, né? Tornar um ícone, uma referência. E aqueles que não são assim, que não têm talvez a saúde, que não têm talvez já não têm a juventude, ou que talvez não tenham uma abundância financeira, será que Deus esqueceu deles? Não, não é. Então a gente sofre pelo convencionalismo da própria sociedade. Por isso que no Livro dos Espíritos está bem colocado isso, né? Quando o Allan Kardec pergunta a espiritualidade, vamos pegar aqui um pontinho para a gente ver, ó. Ele pergunta, uma das perguntas aqui interessantes que o Allan Kardec coloca para os espíritos, ó.
justamente falando dessa condição aí de abundância financeira, não é? Ou de materialidade. Será que como existe essa desigualdade, né, entre as pessoas? Alguns têm mais, outros têm menos, né? Será que por existir essa desigualdade, o bem-estar também é desigual para essas pessoas, né? Ou seja, aquele que tem mais dinheiro talvez tenha uma condição de bem-estar melhor do que tem menos, né? E a espiritualidade vai responder que não, exatamente não, né? Porque o bem-estar ele é relativo, certo? Então vou dar um exemplo aqui que um colega falou lá no grupo de estudo nosso na Casa Espírita. Para ele, o bem-estar é ele estar, por exemplo, junto com os filhos dele, com a esposa e com os filhos. Era um momento de bem-estar, né? Ele pode não ter as posses materiais que outros têm, né? Pode não ter uma conta bancária lá com milhões, ou com, sei lá, com 100 mil, 50 mil, com 200 mil, mas ele não deixa de sentir bem-estar quando ele está junto da sua família. Ele valoriza a sua família. Então, veja a diferença. Pode ser que tenha uma pessoa que tenha 100 mil na conta ali, 1 milhão, sei lá, né? E ela não consiga ter esse bem-estar porque ela tem outras preocupações, né? Tem pressões de todo lado, é infeliz, às vezes, na própria família, né? Não consegue ver ali um momento de felicidade junto, por exemplo, aos seus filhos, né? E a gente sabe muito que em famílias abastadas aí tem todas essas divisões, não é? É o filho muitas vezes ali já ambicionando os bens que o pai pode deixar, a herança, etc. Tem toda essa questão aí, não é? Claro que isso não é de forma generalizada, mas a gente sabe que muitas famílias aí têm essas dificuldades, têm esses conflitos em função justamente da disputa, né, que existe com relação ao patrimônio, certo? E aí você vê o exemplo desse colega, né, talvez uma pessoa mais humilde, né? Para ela o bem-estar é estar ali, ó, com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, ou a esposa com o marido, né? E que ambos estejam numa condição relativa de saúde e que os filhos estejam bem. Quer dizer, muda o contexto. Por isso que a espiritualidade fala aqui, ó, bem-estar ele é relativo, né? E o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraz, né? Ou seja, eu usar o meu tempo da melhor forma possível, como eu gostaria, né? O que eu gosto de fazer, né, com o meu tempo, né? Isso é importante, porque a gente perde muito tempo com bobagem. Isso é uma outra coisa, né? E quando a gente falou antes ali da desorganização, da indisciplina com o nosso dia a dia, uma das coisas que está atrelada a isso é o nosso tempo, é o desperdício do tempo, né? A gente se envolve com um assunto que não diz respeito para a gente se preocupa muito com a vida dos outros, né? A gente se preocupa com eventos que estão longe de nós, que não tem muitas vezes a ver com o nosso contexto, e ali a gente vai empregando o nosso tempo, o dia vai passando, não é? E o que que acontece? Aquilo que eu realmente deveria fazer, não é? Que aí é a nossa responsabilidade, aquilo que eu deveria atender, eu deixo para trás. Fica acumulado, fica atrasado, e aí gera o quê? Gera correria, gera incômodo, porque numa família, não é? Onde, por exemplo, nós temos ali um horário da refeição, tem um horário de descanso, né? A pessoa que trabalhou todo dia tem o seu horário de descanso, né? Se o outro não respeita isso, não procura sincronizar o seu tempo com isso vai gerar um conflito. Cedo ou tarde vai gerar um conflito, não é? Então a gente precisa estar alinhado. Isso não quer dizer que uma pessoa deve estar submetida, né? Deve estar ali atrelada a outra, né? Não, significa que tem que haver uma concordância, um entendimento, não é? Olha, a esposa tem um horário de trabalho dela, então você respeita aquele horário, certo? Ó, o esposo tem horário, então você respeita, certo? Você se organiza o seu dia para que o seu tempo não prejudique o outro. Então esse é o entendimento que, no final das contas, o que a gente busca? A gente busca tranquilidade. Quem busca tranquilidade, serenidade, como é o tema de hoje, né? De certa forma está encontrando um pouco de felicidade, que é uma coisa hoje quase difícil no mundo de hoje, né? A gente encontrar a felicidade. Mas ela é relativa, a espiritualidade já nos falou isso, né? A nossa felicidade aqui na Terra é relativa. Né? O Espiritismo nos explica, nós estamos num planeta de provas e expiações, a vida aqui é de luta mesmo. Não é? Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a compreender melhor as nossas dificuldades. Né? A gente passa a absorver um pouco melhor os impactos, né? As dores que a vida nos traz, porque a gente entende, olha, nós estamos aqui, né, nesse planeta, aqui é de luta, não é? E para muitas pessoas, infelizmente, muitos vivem ainda na ilusão, não é?
deixando as coisas para depois, achando que Jesus vai resolver tudo, que Deus sabe o que faz. Claro que Deus sabe o que faz, Jesus nos ampara, sem dúvida, mas nós estamos aqui por determinação de Deus e para termos responsabilidades, para crescermos, para evoluirmos. Se a gente não tem responsabilidade, se a gente não procura ter um pouco de ordem na nossa vida, se a gente não procura ser um pouco disciplinado com o nosso tempo, principalmente, nós vamos ter dificuldades. Não é? Vamos ter dificuldades, vamos causar dificuldades, e isso, muitas vezes, vai levar o quê? A uma infelicidade, sendo que bastavam pequenas coisas que nós ajustássemos para que nós tivéssemos momentos mais felizes. Não é? Então, quando o Allan Kardec perguntou aqui para os espíritos, né, se o bem-estar ele estava ligado à questão das riquezas, né, das desigualdades, né, os espíritos responderam que não, ele é relativo, né? O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraz. A gente usar bem o nosso tempo, né? O que a gente gosta de fazer, não é? Então fazer aquilo que gosta. Agora evitar aquelas coisas que são mais triviais, né? Como a gente falou, procurar assuntos lá que não tem nada a ver com o nosso contexto, né? Então, com relação a isso, a esse detalhe também, ó, empregar o tempo, ó, não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Um dos motivos da nossa infelicidade, da nossa falta de paz, de serenidade, é muitas vezes a gente trabalhar em algo que a gente não gosta. Né? É outro ponto interessante, né? Que aqui nesse mesmo capítulo aqui do Livro dos Espíritos, nos fala das desigualdades de aptidão. Né? Nem todos temos as mesmas aptidões. Nós somos filhos de Deus, mas em diferentes estágios, né? Então, um tem uma aptidão para determinada coisa, outro para outra, né? Se a gente entender isso aí, a gente procurar trabalhar dentro das nossas aptidões, nós tendemos a ser um pouco mais felizes, porque a gente quer que não se sente bem fazendo aquilo que gosta, né? Então, às vezes nós passamos despercebido. Ontem, lá na palestra que nós fizemos na Casa Espírita, nós demos o exemplo de uma jovem de acho que uns 22 anos, né? Eu conversei com ela alguns anos atrás e ela estava muito chateada, né? Frustrada até, porque ela nos relatou ali que por ideia, por vontade dos seus pais, ela fez uma faculdade, se não me engano, de biologia. Tá? Ela fez uma faculdade toda de biologia. E o que que acontece? Ela tinha se formado, estava trabalhando ali num determinado local como uma recepcionista, não é? Ela dizia assim, Eduardo, eu ganho aqui um salário mínimo, né? Eu gastei muito para fazer a faculdade, né? Meus pais gastaram muito. Mas o pior não é isso. Ela diz assim, o pior é que eu não gosto do que eu estudei, do que eu aprendi. Eu não tenho nenhuma vocação para ser bióloga, né? Aí eu perguntei para elas, mas tu já descobriu o que tu gosta de fazer? O que tu te sentiria bem fazendo, né? E ela disse assim, eu gostaria de ser terapeuta, né? Eu gosto de trabalhar com o corpo, né? Então eu gostaria, é algo que eu me sentiria bem. Então o que que a gente tinha ali? Tinha uma jovem de 22 anos, com um diploma na mão, não estava trabalhando na profissão, né, da sua formação, né? Estava ali ganhando um salário bem menor, né, numa outra função, e ainda tinha uma dívida, né? Os seus pais tinham ficado com a dívida lá da faculdade, estavam pagando, né? Então, quer dizer, um erro multiplicado, certo? Por quê? E aí um outro ponto que é importante a gente pensar, analisar, nós que somos pais, né? Nós temos que ver qual é realmente a vocação dos nossos filhos e não a gente querer rotulá-los, né, com uma determinada profissão. Ah, essa aqui paga bem. Ah, essa aqui. O pai muitas vezes quer ficar. O pai e a mãe ficam bobos muitas vezes, né? Ah, vou ficar muito orgulhoso se tu for um engenheiro, se tu for um médico, né? Você já perguntou para o seu filho se ele tem vocação para ser engenheiro? Você já perguntou para o seu filho se ele tem vocação para ser médico? Então a gente tem que analisar, das responsabilidades dos pais é analisar as tendências dos filhos. Sejam as tendências negativas, que é para a gente educar, né? Corrigir aquelas tendências ali, e observar as tendências positivas, que é para a gente incentivar naquela direção. É um esforço muito menor desse jovem se ele for direcionado na vocação que ele tem. Não é?
E, infelizmente, os pais cometem, às vezes, esse equívoco aí de querer que o filho vá se formar em algo que o pai muitas vezes gostaria de ter feito, né? Então a gente transfere a nossa frustração, quer resolver a nossa frustração à custa da escolha dos filhos. E isso não dá resultado muitas vezes, certo? Feliz, obviamente a gente conhece pais aí que os filhos seguiram o mesmo caminho, maravilha. Às vezes dá certo, né? Então muitas vezes esses espíritos afins também que o espiritismo aqui explica, não é? Ali são espíritos afins que já estão juntos há mais de uma vez em várias reencarnações se encontram, né? E esses espíritos eles têm uma sincronia, né? Eles têm uma sintonia e muitas vezes eles escolhem a mesma profissão. Isso é bacana, é muito bonito, né? Mas nem todas as famílias têm esse contexto. Então a gente tem que orientar os nossos filhos, mas de preferência em direção à vocação que eles realmente têm, né? E muitas vezes a vocação deles não é a que a gente gostaria que fosse, que a gente enxerga, né, como a melhor, tá? E aí um ponto importante, porque às vezes a gente pensa assim, mas quantas vezes a gente já viu histórias, né, do filho escolher um caminho e o pai ou a mãe criticar, não querer, porque isso aí não dá dinheiro. Vamos lá, um filho resolveu ser um pintor de arte, não é? Vai ser um artista. Pode ser que o pai ali entenda, não, mas isso aí não dá dinheiro, tu vai morrer de fome, etc, etc, etc. Né? A gente não sabe isso aí, né? Se ele for realmente tiver aquela vocação, pode ser que ele venha a ser um grande artista. Mas ele precisa ter a experiência dele, isso é importante, né? Ele precisa ter a vivência reencarnatória que está prevista para ele. Né? Muitas vezes lá no plano espiritual, nós mesmos escolhemos esse caminho. E aí o equívoco da gente não conhecer o espiritismo como ele é, né, que ele nos mostra, porque a gente fica olhando somente essa existência. Né? E aí os equívocos são maiores, e como a gente diz, a nossa infelicidade é maior, os nossos momentos de felicidade são poucos, não é? Porque a gente não entende dessa forma, a gente não consegue ter uma visão do antes, né? Ou seja, que os nossos filhos se prepararam no plano espiritual para uma experiência junto conosco, na nossa família, mas onde o caminho é deles. Não é? O caminho é deles. Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais serenidade com as coisas. Né? A gente é um pouco mais feliz porque a gente entende, aceita e se resigna com aquilo que a gente sabe que não está no nosso poder mudar. Né? Nós podemos orientar um filho? Claro que podemos e devemos orientar, né? Mas o caminho é dele, a responsabilidade dele. E é bom lembrar que no momento que ele atinge a idade adulta, ali, na verdade, está um espírito de muitas experiências reencarnatórias. Num primeiro momento, quando ele é criança, quando ele é jovem ainda, ele não está ainda com a totalidade espiritual ali, não é? Aflorada, vamos colocar dessa forma. Não, é? Não veio à tona ainda toda essa totalidade das experiências reencarnatórias. Então, na fase infantil, na fase adolescente, é aquela criança, muitas vezes doce, né? Aquele jovem ali tranquilo, mas que na idade adulta ele pode se apresentar um pouco diferente daquilo que a gente imaginava, não é? Porque ali realmente vai eclodir o somatório das experiências dele. E muitas vezes é algo que nos choca ou nos desagrada, porque a gente já achava que não poderia ser assim. Mas, em geral, né, esses espíritos vêm afins, estão conosco, e eles seguem todo um caminho, uma rotina, um direcionamento que já foi preparado no plano espiritual para eles. Obviamente que os erros e acertos são das nossas escolhas. Tá? Bom, a ideia aqui é nós entendermos, né, a diferença que o entendimento da doutrina espírita faz na nossa relativa experiência aqui reencarnatória, certo? De forma que a gente tenha mais tranquilidade diante das coisas. Falamos aqui de posses, de materialidade, não é? De não sermos tão ambiciosos ou muitas vezes precipitados em busca das coisas, em busca do ter, não é? E aqui, quando a gente fala de ter, muitas pessoas têm para parecer também ser, não é? E, na verdade, a gente sabe que aquilo que aparenta ser, muitas vezes não é. Tá? Mais uma vez, tem aquela velha frase, né? As aparências enganam.
né? Às vezes você é uma pessoa extremamente ali, relativamente feliz com muito pouco, né? Porque aprendeu, se educou, né, a aceitar aquilo que você pode ter e entender que aquilo que você não tem, talvez não lhe faça falta, não lhe faça tanta falta, né? Isso é importante a gente entender. Um pouco mais à frente aqui, ó, com relação a esses momentos aí de paz, né, de serenidade, de tranquilidade, que no mundo agitado como é o nosso é muito difícil hoje nos parece, né? Os dias aí voam, as semanas voam, o mês passa muito rápido e o ano também, né? Quando a gente se dá conta aí já está no final do ano. O mundo é muito agitado hoje, a gente praticamente não vê o ano passar, não é? Então, tirar um tempo para a gente refletir um pouco sobre a vida, né? E quando a gente fala de vida aqui, essa vida é muito maior, né? Entender que esse momento aqui é um momento transitório. Não é a primeira vez que nos encontramos aqui, não vai ser a última, né? E nós vamos chegar num ponto de despedida em algum momento, certo? Vamos nos despedir desse corpo, o corpo vai ficar, né? Vai vir a desagregação celular, ou seja, né? Nosso corpo ali vai ficar na Terra, mas a essência espiritual que somos nós, né? Aquilo que somos, a nossa essência espiritual, essa prevalece. Né? Essa segue adiante. Continua trabalhando, continua estudando, continua aprendendo, e em algum momento irá retornar a uma nova experiência reencarnatória para continuar a sua evolução. Assim tem sido desde que Deus nos criou. É isso que o Espiritismo nos ensina. Não é? Agora, o propósito da gente entender isso, tornar a nossa vida um pouco mais tranquila, com mais momentos de paz, momentos de serenidade. Né? Não deu certo alguma coisa hoje, você está frustrado por algo que aconteceu que infelizmente não é do seu agrado, se tranquilize, se serene, porque daqui a pouco algo pode acontecer num outro sentido e tornar a sua vida exatamente como você gostaria que fosse. Então a gente precisa ter essa, esse pensamento da relatividade das coisas. Né? Tem dias que nós não vamos estar bem. É natural, somos seres humanos, como falamos aqui desde o início. As pressões sociais, os desafios, as responsabilidades, as preocupações. Né? Pegar pai e mãe aí, quantas preocupações a gente não tem com filhos? Né? A gente sempre se preocupa, não tem como. Né? Quem é responsável se preocupa. Estando junto ou estando à distância, você tem sempre uma preocupação. Como que está esse filho? Como está essa filha? Né? Sempre se pensa a preocupação. Agora, o que, que acontece? A gente tem que entender que tem coisas que estão no nosso controle. Se você está junto com seu filho e ele tem um desafio, uma dificuldade ali, você está ali e vai conseguir ajudar, talvez de alguma forma. Né? Se você não está próximo, você vai usar ali o meio de comunicação possível para orientar, para auxiliar. Agora, é preciso entender o seguinte: esse filho vai ter o próprio desafio dele, né? Ele vai ter que fazer as escolhas do caminho, e muitas vezes o caminho que ele escolhe é um caminho de aprendizado, pode não ser um caminho de êxito num primeiro momento, né? E é só a gente lembrar como que a gente experienciou isso tempos atrás, quando nós estávamos iniciando nossa vida adulta, né? No primeiro emprego, no primeiro relacionamento. Quem de nós já não errou? Né? Quem de nós já não fez uma escolha equivocada? Agora os nossos filhos estão experienciando. Claro que a gente procura proteger, procura orientar, procura mostrar que a gente já passou por esse caminho, já conhece os espinhos, conhece as flores. Mas não vai ser por isso que eles vão deixar de errar ou de acertar. Então a gente tem que ter resignação, tranquilidade, entender. A experiência agora é dele. A gente orienta, a gente fala, mas a decisão final nessa caminhada vai ser desse filho, dessa filha. Então quando a gente tem esse posicionamento, esse entendimento, a gente sofre menos, a gente se tranquiliza mais. Né? E aí a gente lembra o seguinte, né? Se eu não posso fazer tudo por um filho, estou falando aqui de filhos, né, nesse momento, mas é bom lembrar que nós temos Deus, temos Jesus, temos a espiritualidade. E da mesma forma que nós temos o nosso protetor conosco, que a gente às vezes teme não escutar, né? Se a gente tivesse um pouquinho, nesses momentos aí de serenidade, de calmaria, de silêncio, é ali que o nosso protetor conversa com a gente. O nosso guia, que seja, né? O nosso orientador, que todos nós temos. Né?
pode ser até um familiar que já desencarnou há muito tempo, está ali do nosso lado a nos ajudar. Só que nós não percebemos isso porque justamente nesse agito todo que nós vivemos na nossa sociedade atual, né? Nessa correria. Porque eu não tiro um minuto do dia, um momento do dia, para silenciar um pouco, para desligar o aparelho celular, né? Para desligar a música, para desligar a televisão e para pensar um pouquinho o que é a minha existência, o que é a minha vida. Não é se queixar da vida, mas fazer uma análise, né? De onde eu vim, de como eu estou e principalmente de onde eu quero chegar. Porque a gente não para pensar isso aí. E rapidinho nós vamos estar perto do túmulo. Isso é inevitável para todos nós. Né? Parece difícil dizer isso, mas é inevitável, a gente sabe disso. Né? A questão é como é que a gente quer chegar até lá. Né? A questão é que experiência eu quero ter até chegar ao final, nessa encarnação. Então, quando eu paro um pouco para refletir sobre isso, quando eu silencio, né, seja os ruídos em torno de nós, muitas vezes e perguntando com sinceridade para Deus, né? Oh, meu Deus, por que eu dou essa dificuldade? O que eu devo fazer, né? Que caminho eu devo seguir? Eu estou no caminho certo? Se a pessoa é um pouco responsável, ela faça as perguntas, né? Temos que fazer essas perguntas. E é nesse momento que esse mentor, esse protetor, que, como disse, muitas vezes é um familiar, vem nos ajudar. Vem aquela intuiçãozinha, vem aquela frasezinha, vem aquela direção, vem aquele pensamento. A maioria das pessoas, infelizmente, não percebe isso. Por quê? Pensa bem. Levanta de manhã, pega o teu carro, né? Bota lá uma música que a gente vê aí, né? Que a cidade toda escuta e você sai para trabalhar. Estou pegando um exemplo aqui. Né? Que prepara essa pessoa vai chegar lá para trabalhar, né? Ela vai chegar alegre, mas ela chega ali ó, com a mente agitada pra caramba, né? Um turbilhão, certo? E muitas vezes acontece alguma coisa lá desgostosa no trabalho, né? Infeliz, porque você estava agitado demais. A gente precisa se serenar mais. Por isso o nosso tema hoje, né? Serenidade, né? Buscar esse momento de tranquilidade. Momento de agradecer a Deus por aquilo que a gente tem. E não ficar incomodado por aquilo que a gente não tem. Né? Por aquilo que a gente gostaria de ter. Muito bem. É importante a gente ter essa pretensão de melhorar a nossa vida, o nosso conforto, como a gente falou. A gente só não pode sofrer por isso. A gente não pode causar dificuldades no nosso relacionamento, familiar, de amizades, que seja, por algo que nós estamos ambicionando. Então, a gente olha o contexto, vê o que a gente tem, o que tinha antes, o que não tinha, melhorou, não melhorou? Se melhorou, vamos agradecer. Agradeça. Né? E pensar, temos que melhorar mais? Vamos melhorar mais. Da mesma forma que já melhorou o que estava ruim antes, vamos continuar melhorando. E a gente agradece. E a gente se tranquiliza, fica mais sereno, não é? Para ter um pouco mais de paz. E, obviamente, que paz num planeta como é o nosso, de provas e expiações, e dificuldades e luta, qualquer um que tenha um pouco de paz é feliz. Então, essa é a mensagem que nós trazemos hoje, que a gente quer aqui trabalhar um pouquinho, né, com aqueles que estão nos acompanhando. A gente usou hoje aqui um pouquinho da obra da Joana de Anjos de Valdo Franco, né, Dimensões da Verdade, né? E aqui no final, só para encerrar rapidamente, estamos chegando ao final da live, a Joana vai lembrar, né, de Jesus, né? O que Jesus nos disse? Né? Não vos afatigueis pela posse do ouro, ou seja, para a gente não pensar energia demais pelo ter, né? Pelo dinheiro, né? Por demais. Né? O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Né? Ele serviu a todos indistintamente. Né? Jesus, quando esteve conosco, todos ele amou, ele serviu. Né? E ele sofreu, no final ele sofreu o desprezo daqueles a que ele mais beneficiou. Né? Foi expulso, né? Foi xingado, foi cuspido, né? Recebeu perseguição e no final ele estava sozinho, mas ele foi um vencedor, que ele venceu todas as dificuldades humanas, deixou o exemplo dele para conosco, né? E deixou talvez as maiores mensagens, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E no final, lá na cruz, né, pregado na cruz, aqui está o depoimento da Joana de Anjos, né, manteve-se o quê? Sereno, tranquilo.
Quem é que fica tranquilo diante de uma dificuldade? Você fica tranquilo quando você tem a consciência tranquila, né? Você fica sereno quando você tem a consciência tranquila que você fez o seu melhor, né? Você agiu com responsabilidade, você foi um espírito ordenado, como disse o Marco Aurélio, né? O imperador Marco Aurélio, que a Joana fala aqui, né? A serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente, né? Então Jesus, naquele final, lá na cruz, né, sereno, amando os próprios algozes, ou seja, aqueles que estavam, né, crucificando ele, né, na mais eminente demonstração de serenidade, com paz íntima, conquista do espírito, né, que é independente das excentricidades do mundo das formas. Então, serenidade, paz de consciência, tranquilidade, né, eu obtenho isso aí quando eu me desconecto desse mundo de superficialidade, o mundo das formas, né? O mundo aparente, aquilo que parece ser feliz, ser bonito, mas que lá no fundo a gente sabe que não é bem assim. Tá? Ou seja, eu mergulho dentro de mim para ver a minha condição, como eu estou, como eu estava antes, e se eu já avancei, eu agradeço, né? E procuro olhar para frente para continuar avançando, melhorando. Tá? Procurando esses momentos de tranquilidade, serenidade, para conversar com esse guia, com esse mentor, porque ele sempre tem algo bom a nos dizer, certo? Se eu não serenar o meu coração, se eu não desligar os ruídos à minha volta, em algum momento do dia, eu não consigo ouvir essas orientações, né? Eu não consigo paz, não consigo tranquilidade, e isso se traduz, obviamente, em infelicidade, porque eu vou estar sempre agitado, sempre infeliz, sempre descontente com alguma coisa. Então, fica aqui essa reflexão, esse estudo compartilhado aqui, dentro da doutrina espírita, não é? Entendemos que somos espíritos em processo evolutivo, em mais uma experiência na matéria, não é? Procurando aprender com os tropeços, com os nossos próprios erros, mas não desistindo nunca de buscarmos a nossa felicidade, mesmo sabendo que aqui ela é relativa. Todos nós podemos mudar o nosso contexto. Basta decisão, né? E a coragem de tomar um novo caminho. Se aquele caminho que eu vinha trilhando não é o caminho melhor, toma a decisão, muda o caminho e procura verificar se agora as coisas estão melhor. Tá? Essa é a ideia. Esse é o objetivo nosso desse estudo aqui. Vou agradecer àqueles que estiveram conosco aqui hoje, né, nos acompanhando, e aqueles que porventura vierem assistir essa live, podem fazer seus comentários, deixar alguma observação, né? E eu desejo aqui a todos um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira, sempre às 21 horas, né? Nós trabalhamos aqui conceitos da doutrina espírita, preferencialmente diante da realidade nossa, não é? Deixando um pouquinho, entendendo a necessidade da religião, obviamente, mas o foco principal nos desafios que nós temos, né? Saúde, trabalho, né? Tudo aquilo que nós entendemos que nós precisamos de respostas melhores para melhorar a nossa condição enquanto espíritos em experiência reencarnatória aqui na Terra. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira, às 21 horas.